Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes e para você que permanece aqui em meu canal, quero deixar aqui os meus agradecimentos, quero deixar claro para vocês que o meu canal é um canal de mensagens bíblicas, porém, eu confesso a vocês que eu tenho o meu particular com Deus e em meu particular com Deus eu coloco vocês, porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está onde eu não posso estar, ele pode ver o que eu não posso ver e ele pode ouvir o que eu não posso ouvir. Então, em meu particular com Deus, simplificando em meus momentos de orações, eu coloco cada um de vocês em oração diante de Deus, pedindo a Ele que vá de encontro às suas necessidades, dificuldades, que Ele possa estar resolvendo, por exemplo, condições de vocês nas áreas financeiras, áreas de saúde, familiar, emocional, sentimental e etc, e etc. Bem, para você que permanece aqui em meu canal, olha, eu quero deixar aqui novamente meu muito obrigada. E para você que chegou, deixa eu me apresentar. Este canal, para você que chegou, ele não é uma brincadeira. Este canal ele foi criado, confesso a você, com outro intuito. O intuito da criação deste meu canal foi para participar de um evento, de um programa de TV. Porém, em passando este evento e não tendo eu sido selecionada, eu excluí o vídeo que eu enviei para este evento. Em vindo a pandemia, logo ali, já, né, assim, eu acredito que um ano e pouco da pandemia, eu vim com este canal e agora com uma nova roupagem que é mensagem bíblica, ok? Para que você se sinta à vontade, eu confesso a você que chegou, que o meu conhecimento no tocante à Bíblia não é de ontem, nem de agora, nem de 15 minutos atrás, não. O meu conhecimento no tocante à Bíblia, ele é desde os meus 13 anos de idade. Hoje eu me encontro na casa dos 5.3 e, permitindo Deus, indo em breve para 5.4, ok? Bem, introdução de apresentação feita, vou eu hoje com a mensagem. A mensagem de hoje é uma mensagem que eu confesso a vocês que eu fiquei um bom tempo parada, eu confesso, pensando como que eu ia colocar esta mensagem. Porque, como eu já disse aqui em outros vídeos, Deus ele tem um jeito, eu vou chamar de peculiar, particular, de tratar com cada um. Haja vista que em muitas vezes vocês podem ir ouvir uma mesma mensagem e esta mensagem ela pode ser dita por mim, por um outro pastor. Eu confesso que eu não sou pastora, tá? Eu não sou pastora, eu não tenho psicologia, nem psiquiatria, não sou terapeuta, não sou nem da área, né, desses daí de neurolinguística, PNL, etc. Não. Voltando aqui às apresentações, eu estou aqui com este meu canal no YouTube, fazendo única e exclusivamente o que diz a Bíblia, levando a todos pela plataforma do YouTube, que é mundial, o meu conhecimento no tocante à Bíblia. Porque a Bíblia diz: ide para o mundo e falai de Deus a toda criatura. Então, eu estou usando a plataforma do YouTube para simplesmente fazer o que diz aqui na Bíblia, né? Eu estou indo para o mundo, porque o YouTube é uma plataforma mundial, né? Então, esta é que é a verdade.
Mas o que a mensagem que eu venho trazer hoje, eu venho trazer uma mensagem que muita gente, eu volto a repetir, eu já explanei aqui sobre este versículo, porém, eu volto a repetir. Geralmente a visão que algumas pessoas têm de Deus é uma visão, assim, eu direi, de uma pessoa que eu vou repetir novamente. Certa vez eu lembro a primeira vez que eu li este versículo: no mundo passareis por aflições. Eu confesso, volto a repetir, que eu pensei assim comigo: ah, imagina, é Deus, que isso? Ele diz aqui que é rico em misericórdia, tardio em irar-se, é pai zeloso, né? É Deus de misericórdia. Então, quando a gente vem aqui e lê estes versículos, que Deus se apresenta como sendo rico em misericórdia, rico em misericórdia, tardio em irar-se, pai zeloso, pai amoroso, escudo, bloqueio, compassivo, tardio e etc, etc. Então, quando a gente lê que no mundo nós passaremos por aflições, ainda tem mais. Quando ele diz assim que nós somos a menina dos olhos dele. Aí quando ele fala também assim, por exemplo, assim, acaso um filho pedindo pão teria coragem do pai dar uma pedra ou uma cobra? Então, quando a gente vê estes versículos, a gente fala assim, eu vou falar por mim. Eu falei assim, gente, mas como assim? E Deus se apresenta como pai zeloso, rico em misericórdia, tardio em irar-se. Me chama de menina dos olhos dele. Aí, de repente, ele diz que eu vou passar por aflição. Aí eu entro novamente com aquela mensagem. Porque uma coisa é assim, eu volto a repetir. Eu quero dizer, deixar bem claro que Deus, ele revelou. Eu quero contar as revelações. Deus revelou para o profeta que era para ele ir na casa de Davi. E lá, na casa de Davi, ele ia ungir alguém a rei. Deus colocou assim. Olha, eu tô te vá a tal endereço, eu vou colocar assim, exemplo. Vamos supor, vamos trazer para os dias de hoje. Vamos supor que o rei Davi morava lá num bairro que tem algum lugar aí chamado, exemplo, Favela da Rocinha. Vamos colocar assim. Vamos supor que o rei Davi morasse lá na Favela da Rocinha. Aí Deus virou, chegou para um profeta, para os dias de hoje, e falou assim, ô profeta, eu quero que você pegue um ônibus, tá? E você vá lá no estado do Rio de Janeiro, você suba o morro, tá? Ninguém vai te incomodar, porque eu estou na sua frente, entendeu? Ninguém vai te incomodar. Você pode subir o morro lá para a Favela da Rocinha, tranquilo, porque eu serei contigo. Você estará debaixo das minhas asas, porque Deus diz assim, no Salmo 91, que ele nos esconderá, nos protegerá debaixo das suas asas. É como se ele fosse um anjo. Quando eu leio este versículo, vocês me perdoem pela
assim, pela apresentação. Sabe aqueles filmes que vocês veem aqueles anjos assim com a asa aberta? Aí quando ele vai amparar alguém, é como se ele fechasse as asas assim e a pessoa ficasse coberta debaixo das asas dele. Eu imagino Deus assim. Quando ele fala que no Salmo 91 que ele vai nos colocar debaixo das suas asas, para nos proteger, eu vejo como se fosse ele um anjo, e quando ele passando assim, ele me envolve, fecha-se as asas, eu tô ali debaixo do esconderijo dele, do esconderijo do Altíssimo, fala, debaixo das suas asas, e ainda diz, do esconderijo do Altíssimo. Então eu vou trazer, tô eu aqui trazendo para os dias de hoje. Aí ele vira e fala assim, olha que eu quero que você vá, voltando eu aqui para os dias de hoje, lá na favela da Rocinha, eu vou ser contigo, profeta, tá? Eu vou te colocar debaixo das minhas asas, você vai subir o morro, ninguém vai te ver. E quem vê você vai achar que Deus, ele é assim. Quando ele quer proteger uma pessoa, ele faz até com que todos achem que aquela pessoa que ele está protegendo está no meio daqueles que todo que é considerado ali, com perdão da colocação, mau elemento. Quando Deus quer proteger uma pessoa, ele coloca aquela pessoa, eu já disse aqui para vocês que Deus, para proteger José, ele usou a própria maldade dos irmãos para proteger José. Eu já disse aqui. Então eu estou trazendo para os dias de hoje, Deus mandando o profeta subir um morro da favela da Rocinha para ungir Davi a rei. Só que quando o profeta chegou lá na favela da Rocinha, aí vamos trazer para os dias de hoje, tinha uns rapazes lá na casa de Davi. Aí, meu irmão, o que você tem aí para dizer para nós aí? Aí o profeta olhou e falou, tá faltando mais um aqui. Perguntou para o pai de Davi, estão todos os seus filhos aqui? Aí o pai de Davi virou e falou, não, um tá lá, foi pra praia, foi surfar. Gente, Davi hoje, nos dias de hoje, no Rio de Janeiro, ele não estaria cuidando de ovelhas, você concorda? Davi hoje, se um profeta subir o morro para ungir Davi, lá no Rio de Janeiro, como rei, ele não vai estar no meio das malhadas, não, ele vai estar surfando. O cabelo dele vai estar verde de cloro. Estou simplificando aqui para vocês entenderem. Só que os outros irmãos de Davi, porque Davi era mais novo. Davi era mais novo. Então, quando o profeta chegou, os irmãos de Davi falaram, que é Davi? Sabe aquela expressão italiana? Que? Então, nem os irmãos de Davi acreditaram que Davi, adolescente, surfando, estou trazendo para os dias de hoje, para os dias atuais. Rio de Janeiro, gente, eu estou falando de Davi, Rio de Janeiro. Eu estou aqui montando toda uma historinha de Davi dos tempos atuais e ainda lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, Davi chegou do surf. Todo assim de... Sabe aquelas bermudas bem coloridas, com assim, aquelas beiradinhas bem assim no meio da barriga, e assim aparecendo a marquinha assim vamos dizer, com perdão da colocação, da cueca que o Davi estava usando por baixo, que, né, fazendo comercial provavelmente de alguma loja de surf que vende roupas íntimas também para rapazes, né?
Geralmente os surfistas fazem isso. Bobo do surfista, que for famoso e não criar roupas íntimas com o seu nome. Olha eu aqui dando ideia. Então, e Davi chegou do surf. Porém, como eu estou trazendo Davi para os dias atuais, Rio de Janeiro, lá no Morro da Rocinha, aonde o profeta foi ungir Davi, tinha quem? Tinha um rapaz, chefe de uma gangue, que se chamava Saul. E ele era o rei ali, ele é que comandava tudo ali. Porque cada lugar na vida da gente... Olha, eu quero dizer para vocês que José, na vida dele, ele teve que passar pelo crivo dos próprios irmãos. Eu quero dizer para vocês que Davi, na vida dele, no decorrer da vida dele, ele teve que passar por crivo de um homem. O homem era rei. Saul era rei. Saul não tinha. Olha para você ver, Saul era rei, já era adulto, casado, e ele tinha inveja de um adolescente. O que um rei, pelo amor de Deus, alguém pode me explicar o que um rei casado com filhos poderia estar se sentindo temeroso por um adolescente? Vocês estão entendendo quando eu vou colocar, simplificando, quando a luz de Deus está sobre a vida de uma pessoa? Davi estava há pouco se lixando pro reinado, tanto que ele estava lá, como eu estou trazendo para os dias de hoje, surfando, pegando umas ondas, tá? Vendo o sol se pôr lá no morro, sabe? No arpoador. Hã? E aí? Porque todos os ângulos que você vê o sol se pôr no rio é histórico, né? Mas a pedra do arpoador é sempre a mais falada, né? Mas para mim, particularmente, todos os ângulos que você pega um pôr do sol no rio, dá-se para aplaudir, sim. Um dia eu estava até brincando, quando eu vi um pôr do sol no rio, eu virei, o pessoal começou a rir, porque ficou todo mundo quietinho, vendo o pôr do sol. A hora que o sol entrou assim no mar, eu fiz tipo sorrisal assim, sabe? Todo mundo começou a rir, entendeu? Eu acho que eu devo ter sido a única ali, e assim, durante muito tempo, que fez essa brincadeira. A hora que o sol entrou na água, eu fiz como se tivesse feito um barulhinho assim. Sabe quando você joga uma água fria numa panela quente, aí faz assim, então. Só sei que todo mundo, aí foi uma risaiada, porque... E aí pegou, né? A hora que eu fiz, todo mundo começou a fazer aí, mas eu já tinha feito. Eu sou a precursora do quando o sol entra na água lá no rio, gente, eu sou a precursora. Bom, mas enfim, voltando aqui. Então, só que lá no Morro da Rocinha tinha eu vou chamar um chefe chamado Saul. Gente, por favor, quando Deus coloca, e eis que no mundo passareis por aflições, eu quero dizer que Esther, todos aqui na Bíblia, todos, José, olha, Caim morreu nas mãos do próprio irmão.
Caim, ele morreu nas mãos do próprio irmão. O irmão sentiu inveja de Caim, porque Caim, ele levou a oferta dele para Deus. Porém, ele pegou qualquer coisa. Sabe assim, por exemplo, se vamos, exemplo, um pé de laranja. Aí tinha lá aquelas laranjas lá, lá que ainda estava indo nos galhos, e eu vou colocar desta maneira, Caim, eu vou colocar com preguiça, catou as laranjas que já estavam até meias, assim, sabe as laranjas que estão até meias, exemplo, tá meia amareladinha? Ele catou aquelas laranjas ali que estavam ali no chão, assim, tô dando um exemplo, e levou para Deus. Só que Abel não. Abel, ele pegou, ele teve o cuidado de subir na árvore, ir lá, pegar uma laranja. Pegou a laranja, assim, sabe? E levou para Deus uma laranja. E Deus se agradou da laranja que Abel ofertou a ele. Ficou muito agradecido, porque a laranja, eu estou exemplificando, é um exemplo. Porque Deus, aqui a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Porém, a de Caim, Deus viu defeito na oferta dele. Então, tudo me leva a crer que Caim, ele levou qualquer coisa. E eu estou trazendo, simplificando do meu jeito, no meu entender, que para mim é como se Caim tivesse pego as laranjas ali que caíram no chão, que já estavam já quase para se perderem, porque quem costuma comprar frutas em casa sabe quando uma fruta passou, ou na geladeira, ou na própria fruteira. Estou eu enganada? Creio que não, né? Então eu tenho para mim que Caim, ele não teve o cuidado de ver qual fruta estava boa, porque às vezes, dependendo da fruta, só de você pegar nela, o seu dedo já afunda, porque ela já está ultrapassadíssima, não é verdade? Porém, em Caim, percebendo que Deus se agradou da oferta do irmão, ele chamou o irmão para passear com ele, vejam vocês, e neste passeio eu vou simplificar, ele deu cabo da vida do irmão. Então eu quero dizer para vocês que quando Deus diz que no mundo nós passaremos por aflições, eu estou querendo dizer para vocês que cada um neste plano vai ter no seu caminho. Eu quero dizer que no caminho de Davi foi Saul. Eu quero dizer que no caminho de José foi os próprios irmãos. No caminho de Abel também foi o próprio irmão. No caminho de Esther e de seu tutor, eu vou colocar assim, foi um homem que ficava assim, pensa, vamos dizer assim, eu vou colocar, sabe aquele, porque todo eu vou colocar presidente, tem alguém que é seu braço direito, né? Porém, esse braço direito do rei que no final de toda a história de Esther a tomou por esposa, estava enganando o rei. E quando Esther percebeu que ele, o tutor de Esther, percebeu que ele estava enganando o rei, ele era braço direito do rei, o rei tinha extrema confiança nele, porém quando o tutor de Esther e a própria Esther perceberam que eles estavam enganando o rei, ele e sua esposa, o braço direito do rei, ele e sua esposa estavam enganando o rei. Esther descobriu e o tutor dela também. O que ele fez? Ele armou uma forca para matar o tutor de Esther.
Porém, Esther jejuou, Esther colocou a situação diante de Deus e Deus tirou as escamas, ou seja, tirou o que estava fazendo o rei ficar cego. E o próprio rei, você sabe aquela coisa assim, a pessoa acabou engolindo o seu próprio veneno? Ou seja, todo mundo neste plano físico, a palavra de Deus diz, no mundo passareis por aflições. Eu simplifiquei aqui. Eu quero dizer para vocês que nem Jesus foi isento de ter no caminho dele uma pedra de tropeço em formato de pessoa. Nem Jesus se isentou. Jesus, ele chegou neste plano na condição de Deus. Ele era Deus, porém ele, não, peraí, eu vou descer lá, tá? Eu quero ver com os meus próprios olhos como é ser os meus filhos. Eu quero ver. Então ele veio na forma de homem. Deus em forma de homem. O próprio Deus se propôs passar no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida eterna. Aí eu te pergunto, você já pensou se de repente ele escolhesse... não, peraí, não, olha aqui, ó, eu não vou não, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou confiar isso, porque a palavra, porque já tem aquele ditado que Deus não dá o sacrifício, o problema, a dificuldade maior que a gente possa suportar, não é verdade? Então, você já imaginou se ao invés de Deus vir, ele teria escolhido alguém do seu bairro? O seu vizinho? Você? Eu não vou me colocar nessa não, tá, gente? Tô sendo honesta. Então eu estou querendo dizer que na vida, na vida... ainda detalhe. Isso eu vou falar a verdade para você. Eu já ouvi até um senhor ateu, que não tem ligação nenhuma no que se refere à Bíblia, dizer que uma pessoa, um senhor ateu, que ele fala que, olha, eu já vi muita gente passar dificuldade, mas aquelas pessoas que decidem, eu já ouvi um senhor dizer isso, aquelas pessoas, ele disse para mim isso, que elas se posicionam em seguir corretamente os preceitos de Cristo. Este senhor disse para mim, na opinião dele, para ele, é como se essas pessoas que decidissem seguir os preceitos de Cristo, que normalmente são ditas, chamadas, denominadas por evangélicas, por protestantes, por cristãs e etc. Segundo este ateu, que ateu é uma pessoa que não acredita em nada. Ele acredita que ele existe, pronto, e acabou. Ele disse que ele particularmente sente que um evangélico, uma pessoa que decide seguir os preceitos de Deus, na opinião dele, é como se essa pessoa sofresse muito mais do que, exemplo, um católico, um espírita, de repente, participante de mesa branca, um pai de santo, enfim, opinião de um senhor ateu. Eu estou apenas dizendo o que ele disse. Mas, porém, a Bíblia disse que no mundo, tanto o ateu, tanto o espírita, tanto o senhor pai de santo, tanto
o católico iriam passar por aflição. Simples assim. Deus, ele não está aqui colocando, ó, o evangélico vai passar, o católico vai passar. Não, ele disse que no mundo passareis, plural. Para mim, passareis é plural. Deus, ele está abrangendo. Ele está colocando o mundo, as pessoas. Para mim, passareis, seria assim, no mundo você vai passar por aflição. Ainda assim, como está aqui na Bíblia, para mim seria uma coisa generalizada, ou seja, todo mundo. Aí, se não for problema pessoal, vai ser problema estadual, vai ser problema municipal, vai ser problema territorial, vai ser problema mundial. Não adianta. Eu penso assim. Se você não passar por um problema, se no mundo nós passaremos por aflições. Agora há pouco vocês viram o que aconteceu na Síria. Muitas vezes nós sofremos, por exemplo, agora eu quero deixar bem claro, tem aquele problema que o homem vai lá e cutuca com a própria mão. Sabe aquele problema que a pessoa vai lá e cavuca até com a unha? Que dá uma vontade quando eu vejo uma situação dessa. Meu Deus, por que essa pessoa não foi cavucar o asfalto com a unha ao invés de fazer isso? Não, porque quando uma pessoa vai lá e cavuca um problema com a própria mão, para mim eu acho que seria mais digno, mais íntegro, mais se a pessoa fosse cavucar o asfalto com a unha, gente. Porque olha, presta bem atenção, a pessoa sai de casa para assistir futebol. Chegando lá, o time dela perde. Aí vira aquela guerra, aí taca a cadeira, aí taca sapato, e pega a criança no colo, e invade o campo com a criança no colo. Não, pelo amor de Deus, essa pessoa não foi cavucar problema com a própria mão? Gente, ó, o cachorrinho tá latindo, é o horário dele conversar. Principalmente quando eu tô gravando aqui, é como se ele quisesse, ó. É como se eles quisessem participar da gravação. Então, normal, tá bom, gente? Então, eu quero dizer isso. Se a gente for analisar algumas reportagens, desculpa, dá vontade de virar dá vontade de virar pra pessoa e falar assim, você não tinha nada pra fazer, não? Se você não tinha nada pra fazer, por que ao invés de você ter ido fazer bagunça no estádio, por que você não foi cavucar o asfalto com a unha? Por que você não foi ajudar por exemplo, prestar serviço à noite num asilo, num orfanato? É mais digno, gente. Ah, onde você estava? Ah, eu fui lavar roupa lá à noite no asilo. Eu trabalho durante o dia, à noite eu fui doar um pouquinho de tempo meu, fui lavar roupa no asilo. Gente, eu acharia mais digno do que o cara pagar uma fortuna para assistir um jogo e entrar no meio de briga. Eu acho mais digno se a pessoa tivesse cavucado o asfalto, ido cavucar o asfalto com a unha de raiva, ao invés de quebrar a cadeira do estádio, quebrar a cara de alguém, ser filmado, e aí, como é que fala, a federação esportiva ficar em cima procurando a pessoa para, enfim. Eu acharia mais digno. Ó, eu fiquei com tanta raiva que o meu time perdeu que eu simplesmente fui cavucar o asfalto com a unha. Ué, é mais decente do que quebrar a cara de alguém, eu tô enganada? Né? Aí passa um carro, vê lá o cara cavucando o asfalto, o que você tá fazendo? Terapia.
Mas voltando aqui, uma coisa são as aflições que a gente percebe que estão acontecendo naturalmente. Ó, eu não provoquei, sinceramente, eu fiquei gente, eu fiquei na minha, tá? Tá acontecendo tudo, mas eu tô na minha. Eu não cavuquei o problema, não. Simplesmente, Esther não cavucou o problema, José não cavucou o problema na vida dele. A única coisa que José fez foi contar para ele, porque José, ele ia ser lá na fase adulta governador do Egito. Porém, olha Deus. Na adolescência de José, Deus já fez José ter um sonho, onde neste sonho, Deus já revelava para José que ele ia comandar. Ele ia ter pessoas sobre o seu comando. Porque no sonho, segundo a Bíblia, era uma mesa e José era o centro desta mesa. Então, para mim, em meditando nessa partezinha que do sonho de José ele era o centro da mesa, eu lembro na minha casa, quando nós íamos jantar, ainda que meu pai não estivesse, o centro da mesa era dele, de um lado, e do outro da minha mãe, até hoje. O lado onde meu pai sentava, hoje não se põe nada. Deixa lá. Pode chegar quem chegar, senta de cá, senta de cá, minha mãe senta no lugar dela, mas sempre. Ele não chegou não chegava para almoçar, o prato dele estava lá. Ele não chegou para jantar, o prato estava lá. Ele não chegou para tomar café, o prato dele estava, a xícara dele estava lá em vida. E no sonho de José, Deus trouxe a ele uma revelação na adolescência dele, que José estava sentado numa mesa e que ele era o centro da mesa. Ou seja, é como se ele estivesse numa reunião e ele estava comandando a reunião. Ele era o diretor da reunião, ele é que estava dirigindo a reunião. Agora vocês imaginam o que é a inveja? Vocês imaginam o que é a luz de Deus na vida de uma pessoa? Porque José era um adolescente. Os irmãos dele já eram adultos. E temeram a luz de José já desde a infância. Caim ficou com inveja da luz de Abel. O braço direito do rei, veja bem, se você é braço direito do rei, pelo amor de Deus, você é braço direito de um rei. Você vai temer o tutor de uma menina que está entre outras tantas meninas que o rei vai escolher por esposa? Gente, eu acho que você colocar em risco a confiança de um rei sobre você por inveja é mesquinho, a pessoa é muito pequena. Certa vez eu falei aqui acerca de Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, porque todo mundo conhece essa história de Davi. Golias provocou todo mundo. Golias provocou, eu vou chamar assim, exemplo, a cidade inteira de São Paulo. Já que ele era gigante, né? Então, você já imaginou ele andando na Avenida Paulista? Eu vou imaginar assim,
aqueles prédios enormes ali da Fiesp ali, do Sesc ali, né? Você já pensou o pessoal vendo o sol se pôr lá no mirante do Sesc da Paulista, e de repente o gigante Golias passa e fica aí seus ordinários, seus imprestáveis, falando pro pessoal que tá vendo o sol se pôr lá no mirante da Paulista, provocando todo mundo. Aí quando ele olha para baixo, assim, um mosquitinho, assim, desse tamanhozinho, chamado Davi. A hora que ele viu Davi, ele não provocou Davi. Ele não provocou Davi. Porque Davi tinha o temor de Deus nele. Então, a hora que ele olhou para Davi, ele não viu Davi. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que Deus nos colocará debaixo das suas asas, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Isso significa que quando Golias olhou para Davi, Deus tinha colocado Davi debaixo das asas dele e Golias não viu Davi. Golias viu a luz de Deus na vida de Davi. E por ele ter visto a luz de Deus na vida de Davi, Golias se sentiu pequeno. Então aí eu volto aqui, Golias provocando todo mundo lá no mirante lá do Sesc da Paulista, porque o gigante Golias. Aí ele passou, olha, seus vagabundos, seus imprestáveis, seus ordinários. Tô falando o que é que Golias, gigante Golias diria na época. Aí quando ele foi cruzar ali a Pamplona ali, ó, ele foi andando provocando todo mundo. Os empresários que estavam lá no prédio, quando ele chegou no prédio da Gazeta, ele brigou com todo mundo que estava gravando lá o programa Mulheres, né? Então, brigou com o pessoal que está sentado nas escadarias da Gazeta, esperando abrir a porta da faculdade, e por aí vai. Só que aí, quando ele cruzou ali a Pamplona ali, quem é que ele viu? Davi. E Davi estava debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo. E ele não viu Davi, porque Deus tinha escondido Davi debaixo das asas dele. E aí ele se sentiu pequeno. E ao se sentir pequeno, foi exatamente por isso que Davi conseguiu pôr Golias ao chão com uma pedrinha que é chamado na época, que nós chamamos para os dias de hoje, da minha infância, estilingue. Eu vou colocar assim. Davi mandou Golias ao chão com uma pedrinha, que ele pegou ali nos canteiros ali da Avenida Paulista ali. Davi saiu do Rio de Janeiro surfando, gente, e veio para Paulista. Olha só, olha a viagem geográfica que eu fiz aqui, né? Que neste mundo nós passaremos por aflições. E que nas nossas vidas vão existir pessoas em formatos de Saul, vão existir pessoas que serão braço direito de presidente, de prefeito, de vereador, porque o tutor de Esther era braço direito do rei. E ele se sentiu provocado por uma menina órfã e pelo seu tutor. Mas ele não se sentiu provocado porque Esther provocava ele, nem o tutor de Esther provocavam ele, não. Não. Ele se sentiu provocado porque Esther e o tutor dela buscavam a presença constantemente de Deus. E toda a pessoa que busca a presença de Deus, esta pessoa é achincalhada, esta pessoa é provocada, essa pessoa transforma a vida dela
em tumulto. Tumultuam a vida desta pessoa. Porém, uma coisa é certa. Deus, ele diz que no mundo nós passaremos por aflição, mas tende bom ânimo, porque em Cristo ele garante que nós somos muito mais que vencedores. E eu volto a repetir. Ainda que a gente se sinta por baixo, Deus garante, ele garante que nós estamos por cima. Ainda que tudo pareça adverso, ainda que tudo pareça o contrário, Deus garante que uma situação adversa, que uma situação contrária vai cooperar conjuntamente para o meu bem e para o seu, se você tiver fé em Deus. Então, eu termino esta mensagem com isso, com esta frase. Se você tiver fé em Deus, acreditar de fato que não importa se a pessoa é braço direito do presidente, se a pessoa é braço direito do governador, se a pessoa é braço direito do prefeito, se a pessoa é braço direito do vereador, não importa. A palavra de Deus é clara. Tudo cooperará conjuntamente. Você pode achar, gente, mas como é que aquilo pode cooperar para o meu bem? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus é especialista em milagre. E milagre é para quem crê. Haja vista que a Bíblia diz: a fé é a certeza de coisas que não se veem e a plena convicção de que vai acontecer. E eu volto a repetir. De todos esses que eu citei, sofreram, entraram em depressão, foram jogados no buraco, armaram forca para eles. Mas aqueles versículos do Salmo 23 que diz que ele preparará mesa na presença dos adversários, se cumpriu. E ele ainda é bem claro em dizer: eu não sou homem para que minta. Agindo Deus, quem impedirá? E ainda tem mais. Aquele que está debaixo da cobertura do Altíssimo, ele garante o que poderá. Olha a colocação. Ele diz assim: agindo eu na sua vida, o que poderá te fazer o homem? Simples assim. E ainda diz mais. Essa frase ele disse para Josué. Se vocês lerem lá no livro de Josué, vocês vão ver essa frase. Se vocês leem a história de Moisés, Deus diz essa mesma coisa para Moisés: não temas nem se espantes, porque eu sou contigo. Na sua peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. A única coisa que eu posso dizer: você está passando por algum problema? Não conte para o seu amigo, não conte para o seu vizinho, não conte para o seu irmão, não conte para ninguém, porque Deus diz que a nossa luta não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o amigo que vai pelejar, vai ser Ele. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele promete que Ele faz. E se não existe, ele diz que ele chama a existência. Quando Deus quer abençoar uma pessoa que ele escolheu, se uma coisa não existe, ele chama a existência. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. É um testemunho mesmo. Meu pai faleceu
E aí meu pai falecendo, não vou mentir, a situação ficou bem complicada aqui em casa. Porque era só a aposentadoria da minha mãe. E a minha mãe, ela recebia, era pouco para as contas da casa. E não está escrito em lugar nenhum o dia, a hora, a data que Deus vai recolher uma pessoa para o seio dele, não é verdade? Confesso que eu comprei remédios no cartão de crédito, eu comprei vitaminas para o meu pai no cartão de crédito, e em meu pai falecendo, eu tentei, mas a casa não podia ficar sem luz, a casa não podia ficar sem água. Algumas coisas principais, minha mãe não podia ficar sem os remédios dela, né? Que muitas vezes eu não encontrando na farmácia pública, eu comprava muitos particular. Então, foi se acumulando. Alguém já ouviu falar no auxílio emergencial? Com certeza sim, né? Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na gerente do banco do qual eu estava lá com a dívida, e eu disse a ela, eu vou pagar essa conta. Eu tenho certeza. Eu disse exatamente assim para a gerente. Deus vai trazer à existência uma condição para que eu pague essa conta. Pois eu quero dizer para vocês que eu disse isso para a gerente em um mês. No outro mês o país entrou em estado de pandemia. No mês seguinte, Bolsonaro entrou com auxílio emergencial para prestar ajuda às famílias que estavam desempregadas e etc, e etc. Porém, na casa, uma pessoa, só o CPF de uma pessoa, ia ser, na casa que tivesse mais pessoas na época, porque aqui em casa tinha mais pessoas, não era só eu, tinha mais uma pessoa, pois Deus ele foi tão misericordioso que eu fiz jejum pedindo a ele para abrir portas para eu conseguir pagar essa conta. Eu fiz jejum, eu fiz oração na madrugada, pois eu quero dizer para vocês que numa casa, aqui tinha 2 CPFs na época do auxílio emergencial, tinha o meu e de mais o meu irmão. Pois Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que o meu irmão fez o cadastro, eu fiz o cadastro, o CPF que foi aceito foi o meu. E como o meu CPF, o CPF de muita gente foi aceito. O meu demorou 4 meses para ser aceito. O meu CPF demorou 4 meses para ser aceito. Porém, quando o meu CPF foi aceito, eu entrei no Serasa, negociei a dívida que eu estava no cartão, e em eu negociando a dívida no Serasa, eu fui ao banco, a moça digitou os meus dados, apareceu lá no computador do banco a minha negociação com o Serasa, pois eu digo a vocês que os 4 meses que eu recebi integral, porque demorou 4 meses para o auxílio emergencial me aceitar, mas quando eu aceitei,
Quando eu fui aceita, eu recebi os 4 meses que estavam atrasados. Pois eu quero dizer para vocês que foi exatamente o valor que eu pude negociar integral a minha conta no banco. E eu havia dito a gerente: eu creio num Deus que chama à existência o que não existe. Ele vai trazer à existência condições para eu pagar essa conta. E a minha conta foi paga 3 meses depois, integral, negociada no Serasa. Eu estava com uma dívida de 3.000. Essa dívida no banco caiu para R$ 1.300. Aí eu posso dizer, como diz uma música que diz assim: este é o meu Deus. Simples assim. A paz e que este Deus, que chama a existência o que não existe, atue também na sua vida.